Então, agora, a partir daqui, não é? Julius Caelum, repetindo, Julius Caelum expectans, lectedictis, intus, illae nubes, imbrem afferent, venite meco in atrium, nox sol cursus lucebit. Július, que observa o céu, diz: Dizes corretamente. Aquelas nuvens trarão chuva. Venham, Trazem. trazem chuva. Venham comigo ao átrio. Em breve o sol novamente Bri, irá, brilhará. bri. Isso, muito bom. Muito bem, Ana. Deixa eu ver aqui. Então, Július, observando o céu, diz, né? Retamente dizes, ou dizes corretamente, aquelas nuvens trazem chuva. Aqui você pode traduzir, né, se quiser uma forma mais curta, né? Você pode dizer, vinde comigo para o átrio. Em breve, em pouco tempo, o sol brilhará novamente. Mas ficou muito boa essa tradução. Julius. Agora eu quero um outro. Agora eu vou usar a linguagem de trabalho. Quero um outro colaborador para ler este parágrafo. Julius atrium intrat, Aemilia e sequitur una cum Julia et Syrrha. In atrio Julius et Aemilia silens imbrim, in pluvium cadenti aspiciunt. Julia silentium parentum anime de ai, desculpa, Essa anime, aqui vai brincar. essa é duas em uma, né, professor? Isso aí até me pega de vez em quando. Animar de Werther. Animade vertet et quid celitis viquit est ne tristes ego vos consolabor. Muito bem. Eu notei que você está nervoso, mas apesar do nervosismo, você foi bem. É, gente, se vocês puderem aí na tela do notebook de vocês, expandirem a tela, fica bom para vocês, tá? Se vocês estiverem achando pequeno. Eu não posso aumentar mais do que isso aqui no PDF, né? Posso aumentar aqui na minha tela, mas é o que vocês podem fazer aí, tá bom? Então, Iulius atrium intrat, Aemilia eum sequitur, una cum Iulia et Syra. Eu dei bem devagar para vocês prestem atenção. In atrio Iulius et Aemilia silentes, imbrem in impluvium cadentem aspicium. Iulia silentium parentum animadvert. Este verbo é chato. Et id siletis inquit. Estes ne tristes? Ego vos consolabo. Oh, como ela é boa assim. E agora vamos aqui. Deixa eu voltar lá no PDF, que eu estou mexendo aqui no Meet. Agora eu vou marcar aqui, que é um pouco mais longo. Eu vou marcar os parágrafos, tá, as partes que vocês podem traduzir. Obrigado pela participação, Felipe. Você leu bem. Eu gosto da sua vibração nos R's, tá? Eu tenho Isso mesmo, descendência viu? italiana. Ah, tá explicado. Mas é isso mesmo, tá? Aí quando aparece, por exemplo, aqui, silentium, não é? A tendência nossa é o silentes. Nossa tendência é dizer silentes, o silentium, não é? Mas aí você pode também, a italiana, não é? Falar o T como se fala aqui no Rio Grande do Norte. Silentes, silentium. Quanto mais, vamos dizer assim, quanto mais próximo da pronúncia, alguns sons, tá? Não todos. Nós não podemos fazer todos na pronúncia mais italianizada, senão nós caímos na pronúncia eclesiástica. E aqui nós não trabalhamos com a pronúncia eclesiástica, né? Trabalhamos com a reconstituída, ou pronúncia clássica.
tá? Embora que a pronúncia eclesiástica seja uma evolução da pronúncia clássica, certo? Elas não são concorrentes, uma evolui da outra. Sim. Tem gente que acha que elas são concorrentes, elas não são. São contextos diferentes, né? E a eclesiástica, ela é a evolução da clássica junto com a pronúncia vulgar. E agora, alguém para traduzir aí, ó, este pedacinho aí de texto? Julius entra no átrio. Emília o segue Isso, junto continue. a Júlia e Cira. Não seria o segue, né? Sequitur. Segue, o verbo sequor. Emília o segue ao mesmo tempo que com Júlia e Cira, ou juntamente, né? Com Júlia e Cira, ou simultaneamente com Júlia e Cira, né? Então, Júlia e Cira vêm do jardim, Emília e Júlio estão vamos dizer assim, no próximo espaço da casa, ou como se diz aqui em Fortaleza, no próximo vão, e eles saem desses dois locais que podem, vamos dizer assim, molharem-se e vão para um mais abrigado, né? Um mais seguro. Muito bem. Próximo. Inátrios. Inátrio. Vamos até aqui. Professor, Hum, esse uma, e a gente pode traduzir como a uma, para significar que é ao mesmo tempo, logo em seguida? ó, ele aqui, ó. Aqui ele coloca, aqui, ó. Inacum. Ok. Junto, ao mesmo tempo, junto com, né? Deixa eu pegar no meu dicionário de expressões latinas aqui, se ele traz essa expressão, a forma que ele coloca aí no texto é uma expressão, tá? Deixa eu ver se tem alguma outra forma aqui que possa, vamos dizer assim, ser mais popular para nós. No contexto eclesiástico, essa forma, eclesiástica, quando eu digo da Igreja Católica, é uma forma bem recorrente. Vou ver aqui, uma ópera, tem não. Tem uma ópera, una vice, una voce. Eu estou fazendo aqui a pronúncia eclesiástica, tá? Ela agora quis aparecer aqui. Não tem, mas é simul com, junto ou ao mesmo tempo, não é? Mas já vem É como se traduzindo. fosse, é como se fosse no sentido em unidade, eles de todos em unidade, juntos. Juntos, né? Juntos pode ser também, né? Para resumir tudo em poucas palavras, tá? Pode ser também. Juntos. Unidade também funciona. Até porque o una, não é? Una é uma forma que é um só, tá? Dependendo do contexto, pode ser uma só, porque está feminino, né? Mas unum é um só, uma só. Dependendo do contexto, pode ser também. Então, eu subi, agora eu volto. Aqui, né? Então, Emília o segue junto ou unida com, você quer também, né? O Juricida, né? Aí aqui, ó, próximo. Inatrio Iulius et Aemilia silentes aspiciunt imbrem in impluium cadentem. Veja que eu dei uma desorganizada para não dizer o contrário, né? Puxei o verbo lá para frente para ajudá-los. Mas vocês já estão bem, digamos assim, habituados com o verbo ao final, né? Eles usavam muito isso. No átrio, Se Júlio quiser, e Emília observam em silêncio a chuva que cai no impluvium. perfeito. Deixa eu só pegar um pouquinho de água, gente. Tá um copo d'água aqui, já tá quase terminando. Tá quente. Um minuto.
Nada mais refrescante que água gelada no calor. Então, no átrio, Emília e Júlio, silentes, né? Calados, aspiciunt, observam a chuva que cai no eflúvio. É interessante que essa palavra, né, cadentem, nos lembra o quê? A estrela, né? Cadente. Estrela Exatamente, cadente. estrela cadente, exatamente. Né? Então, a palavra cadente, de estrela cadente, ela vem diretamente desse particípio presente latino. É estrela que cai, não é? Você explica. Só que o cadente, no caso do português, ele é naturalmente um adjetivo, né? E o Em nosso latim, verbo, ele é... e o nosso Ah, verbo diga, cair, e o nosso verbo cair vem de outra origem ou vem desse? tem desse também. Tá? Tem dois verbos em latim. Ah, não, é porque eu tô Memória. confundindo com o que dá o outro lá. É o cadere, aqui é o cadere, e tem um outro verbo, se não me falha a memória, que faz a mesma forma, e muda só a pronúncia, que é o cadere, que é morrer. Não me falha a memória. Deixa eu só conferir aqui, só porque isso veio na minha cabeça. Eu não gosto de ficar com dúvida, não. Um momento. Não sei se são dois Ds que tem. Mas são dois Ds. Esse o cadere é um verbo de terceira, não é? Cadere é esse que nós vimos aí, é o cair. Eu acho que o cadere são dois Ds. Ele mostra aqui se houver alguma variação. É a mesma coisa, só não muda o contexto. Peraí. Deixa eu número atual. Vai estar aqui. Italiano. Vamos ver. Ah, verdade. Isso aí. Depende do contexto. Então, esse mesmo verbo aqui, eu tava confundindo, achando que tinha dois Ds. Não são dois Ds, o D não é dobrado nesse caso aqui, não. Esse verbo cader, tanto é cair, e a depender do contexto também, ele pode ser morrer, tá? Pode ser morrer. Aí, por exemplo, a palavra feminicídio, né? O homicídio. Esse sídio aí ainda é um sufixo que deriva da raiz desse verbo, O SIDA, cader. né, professor? O SIDA. O SIDA, né? O SIDA, É o né? O SIDA. SIDA. E homicida, né? É o SIDA, é Isso. herbicida. Herbicida, patricida, ou patricida, parricida, né? É Parricida, particida. fratricida, matricida. Esse sida vem do verbo cadere aí, desse verbo. Estava na dúvida se ele tinha dois Ds ou não, mas é só um D mesmo. Professor, uma dúvida. Esse verbo Hum. silere e o táquere, a diferença entre eles é só Qual a forma? só forma, né? Não, eu ia dizer Qual a assim, forma? que um, no caso, é mais educado que o outro, mais neutro que o outro. Não, Que não, não. Aqui nós achamos estranho, é porque a gente eu viu quero... várias situações lá atrás, né, que ele tinha quase Era só o substituído. táquere.
Tinha quase o Táquere, né? Tinha quase sentido de calar a boca, né? Mas é porque nós vimos ele muito em contextos de discussão, né? De briga, mandando o menino calar a boca, o pai falando com os filhos, né? Mas não. E o Táquere não passou para o português, né? Não mudou. Não permaneceu no português. Enquanto o se ler é o nosso silenciar, né? Então é mais, digamos assim, mais conhecido nosso, mais íntimo. Né? Então, agora aqui, ó, Julia animar de Wertet, vamos logo a esse verbo chato de pronunciar, não é? Porque ele tem uma escrita estranha, mas ele pode, dependendo do contexto, você pode ser ver, tá? Pode ser sentir, no sentido aí mas nos sentidos dos órgãos dos sentidos, né? Se dar conta, né? ou perceber. Notar, Perceber, eu né, acho que é a professor? melhor. Hã? Notar, Notar, prestar perceber, atenção. isso. As duas, eu acho que notar e perceber são duas formas boas que nós podemos usá-lo, né? Tá? Então, notar ou perceber. Mas é um verbozinho chato de pronunciar. Mas até as crianças, lá, né? Como dizia meu professor na graduação, até as crianças sabiam falar. Nós adultos aqui sofremos com isso, né? Acho que ele dizia isso no contexto de brincadeira com os alunos. Então, Julia Silentium, vamos até aqui, temos que ir até o final para não perder aqui o fio da meada. Julia Silentium parento animadi vestit, et inquit, quid siletis, estis ne tristes, ego vos consolabor. Mal sabe ela que os dois aí estavam quase brigando, né? Por isso que estão calados. Estão aí indiferentes, né? Diante da situação. Discussãozinha aí entre o casal. A Júlia já notou, não é? O próprio verbo diz, já notou, percebeu o clima meio pesado. E agora, gente? Este parento aí, né? É genitivo plural. Terceira declinação. Silentium aí, não está no genitivo, não. Júlia nota o silêncio dos pais e diz: por que ficam quietos? Por acaso estão tristes? Eu vos consolo, eu vos consolarei. Isso, vos consolarei. Quid siletis. Nós, em português, é muito complicado. Nós, dessa perspectiva de contexto, nós podemos traduzir assim, né? Eu estou aqui só especulando, tá? A tradução tá boa. Para A gente usarmos tem a tendência de colocar verbo auxiliar para suprir Aham, as dificuldades do isso, essa é a latim, né? questão. Aham. Se nós usássemos aí o calar, nós podíamos traduzir assim, né? Por que calais, não é? Por que calais? Mas nós não dizemos, por que estão calados? Nós, geralmente dizemos assim, né? Mas dependendo do contexto, nós podemos dizer, né? Por que calais? Lógico, para dizermos por que calais, o contexto indicaria que Júlia estava com eles já há algum tempo, né? Coisa que não é, ela estava no jardim. E é como se ela notasse que ela estava com eles estavam conversando, de repente eles calaram-se, né? Então ela podia dizer, por que calais? Mas no contexto não é isso. Então, porque estão calados, fica interessante a tradução. Essa parte. A Emília. Essa parte aqui, gente, é interessantíssima, viu? Esse parágrafo aqui, ó, é extremamente interessante. Porque, embora seja um parágrafo, ele traz um vocabulário da lição Tempestade. Tá certo? Lição Tempestade, nós vimos, acho que é 16. A lição Tempestade do navio, do barco,
do Medos, da Lídia, tá? E aparece até algumas palavras de lá, da mesma lição. Ele, o que acontece aqui? Ele faz uma pequena revisão de alguns vocábulos daquela lição. Viu? É interessante isso aqui. É bem interessante esse parágrafo. Alguém gostaria de lê-lo? A Emília. Cogitamos de miseris nautis, quorum officium est navigare, sive mare tranquillum, sive turbidum est. Multi nautae nunc in mare merguntur, dum res necessarias exteris. Alienis in Italiam aduere ponantur. Ó miseros nautas, qui nunquam domum revertentur. Ó miseros liberos nautarum, qui post hanc tempestatem patres suos non videbunt. Muito bem. Conseguiram lembrar aí, ao ver as palavras da lição, tempestade? A palavra tempestade aparece aí, não é? Então vamos aqui, vamos dizer assim, vamos repartir, né? Vamos repartir aqui a língua para que nós possamos traduzir. Pode ser que pareça, à primeira vista, mais complicado, tá? Só aparece uma palavra nova aí para vocês, que é o verbo adioerere, que tem basicamente o mesmo sentido de uerere, que é trazer, né? Trazer, levar, vai depender do contexto, né? Trazer ou levar, portar, porque é um verbo composto do verbo uerere, tá? Então, é a única palavra nova. Ele ainda está no infinitivo para ajudar. O conanto nós já conhecemos, que é o verbo conare, não é? Que é tentar, tá bom? Então, vamos à tradução. Deixa eu marcar aqui parte por parte, para que vocês possam escolher o que vocês vão traduzir. Até aqui um pouco longo, mas tem dois siue aí no meio. O siue você já sabe o que é também, né? É o o. Nós vimos antes, que é siue é mesmo que si, o elo. Então, Emília, cogitamos de miseris nautis, quorum officium est navigare, sive mare tranquilo, sive turbidum est. Pensamos sobre os pobres marinheiros, cujo ofício é navegar, seja em mar calmo ou em mar turbulento. Esteja o mar Isso. calmo ou turbulento. E seja uma o mar. É como se fosse assim, estando o mar calmo ou turbulento, ou agitado, né? Ele precisa navegar. Isso é isso mesmo. Muito bem. Aqui é aqui. Multi nauta e nunc in mare merguntur, dum res necessarias exterris alienis in Italian adjueri conantur. Muitos marinheiros agora afundam no mar enquanto tentam trazer de outras terras coisas necessárias. Isso.
nós vamos ver quase os mesmos, nós temos esses mesmos vocabulários, essas mesmas palavras, melhor dizendo, lá na lição, né? Na lição Tempestade. Muitos marinheiros agora, no mar, mergulham, mas aí a gente podia dizer, se você quiser usar um verbo mais dramático, né? Nós podemos dizer assim, afundam ou sucumbem, né? Eu usaria o sucumbir aí, no sentido de morrer, não é? E afundar, mas não quer dizer que todos que afundam, eles morrem, né? E marinheiro, ele deve saber. A não ser aqueles que estão indo vão viajando nos navios, né? E talvez não saibam nadar, mas o marinheiro dificilmente morreria. Enquanto adioere conantur, né? Enquanto tentam trazer coisas necessárias de terras estranhas para a Itália. Muito bem. Oh, míseros nautas. Veja que a Emília ficou tão chateada, né? Que ela está aqui lamentando, né? Pelos marinheiros que afundam, que mergulham, né? São obrigados a ir no mar. Oh, míseros nautas, e nunquam domo revertentur. Oh, míseros liberos nautarum, e posse hanc tempestatem patris suas non videbunt. O debunt aí tá no futuro, tá, gente? Ó miseráveis marinheiros, que nunca para casa retornarão. Ó miseráveis filhos de marinheiros, que depois desta tempestade, pais seus não verão. Isso. Ó, míseros marinheiros, né? Nautas. Em alguns contextos, tá? Em vez de você usar o marinheiro, você pode usar nauta, tá? Porque nós nos acostumamos só a usar marinheiro, mas o nauta também é possível no português. E nunca retornarão para casa. Ó, miseráveis, infelizes filhos dos marinheiros, após esta tempestade, não verão seus pais. Interessante, né? Eu acho muito interessante esse parágrafo. Professor, nauta Acho, como substantivo plural em português, né? sim, nautas. Sim, nauta. Você pode usar. Tem, por exemplo, astronauta, não é? Composto de duas palavrinhas. O nauta e o astro, né? De estrela. Professor, Não. em português, nauta tem sentido de viajante, né? Aí a gente junta com outras palavras, né? Como o Luiz Antônio falou, Aham, isso. internauta, astronauta. Uhum, isso. Ser navegador também, professor? Hã? Navegador, uma possibilidade Sim, também? pode, sim, sem problema, sem problema. Navegador de Sem problema. estrela, astronauta, por aí vai. Isso. Aí eu lembrei agora do astronauta de mármore, né? Quem conhece? E a nau portuguesa, professor, vem daqui? Vem daí, de nau. É uma forma, a portuguesada de naus, né? Navio. Se nós chamamos navio de nau, lógico que nós podemos também chamar o que lá está trabalhando, né? Conduzindo de nauta. Não tem nenhum problema. É a maneira de nós ampliarmos, porque nós do português brasileiro, nós aqui do Brasil, né? Não sei como é que é na África, mas nós brasileiros, nós estamos passando por um grave problema de empobrecimento vocabular, certo? Por quê? Porque por questão econômica, não sei se é economia, preguiça ou falta de leitura da gente, né? São os meios de comunicações que empobrecem o nosso vocabulário, então nós estamos passando por isso. Então, por exemplo, nós estamos estudando latim. Então, é uma possibilidade de nós ampliarmos nosso vocabulário, não só do ponto de vista da língua latina, mas também de resgatar palavras do nosso português que estão caindo em desuso. Tá? Então, há um empobrecimento do vocabulário crescente, tá? Crescente aqui no Brasil.
Mas aí é o perigo da gente começar a falar língua alienígena, né, professor? Não, não tem que falar a língua alienígena. Só Ou vamos Um dia, mudar. um dia desse eu tava no trabalho, aí eu disse assim, ó, fulano, isso aí é de praxe. Aí pediram pra eu explicar o que que é. Uhum. Para as pessoas, para nós não. Aí quando você fala isso, você está dando a oportunidade de alguém aprender uma palavra não. Pessoal, não sei o que é praxe. Né? Se nós fôssemos fazer uma pronúncia bem É porque lá correta, no seria grego, praxe, né? é o grego, né? Lá no grego tem praxis, né? Que é ações, né? Aí a gente tem Isso. praxe em português. Pois é. E aí é totalmente Jonathan, irregular essa pronúncia. Pode falar. eu lembrei, uma vez eu conversando com uma colega de trabalho, eu falei a palavra frutífero e ela não sabia o que era. Caramba. Aquilo que dá fruto, né? Traz um fruto. É o verbo fesfero com a palavra fructum. Mamífero, pronto, mamífero. A palavra mamífero. Então, assim, é o que toma, mama na mãe, mama o leite. É verdade. Mas o sentido primeiro, o fero, é trazer para a mama. De onde, aí sim, o leite materno sai. A palavra mamífero quer dizer isso. Até, até lembro no nosso semestre passado, fazia uma crítica em relação às dublagens de séries e filmes. Aí acho que foi o Ranier, ele, ele explicou que tinha ouvido alguém falar que, por conta do gesticular da boca, então, usa-se o pronome pessoal reto no lugar do oblíquo. Isso é uma transgressão da regra do português. É, sim, Mas eu entendi. sim, por causa de questões de labial e de comprimento de tamanho, eles buscam fazer algumas gambiarras, né? Pois é, só que essa gambiarra não presta. Por que eu digo que não presta? É que eles estão fazendo agora, não é em todos, tá? Mas eu tenho notado que isso me dói nos ouvidos e dói nos olhos. Filmes e séries legendados, eles, por exemplo, algumas empresas de legendagem continuam usando o pronome oblíquo. Outras não, estão usando o pronome reto. Tá? Aí você vê que o falante da língua inglesa está usando o pronome oblíquo, não está usando o reto, e na legenda tem o pronome do caso reto. Ou seja, aquilo que antes era uma desculpa para a dublagem, o erro que era usado como desculpa na dublagem, agora está sendo usado também na legenda. Professor, Tá? você está dizendo que nas legendas estão usando o pronome reto como objeto? Aham, Ah, como objeto. eu vi isso realmente. Podem reparar quando vocês forem assistir alguma coisa legendada, que já estão usando. Então, isso acaba gerando um empobrecimento É, da língua portuguesa. é, e certas colocações pronominais, no futuro, elas vão se tornar impossíveis de entender, né? O falante geral da Professor, Porque, agora você vê que no cotidiano, eu acho que as pessoas estão usando mais justamente os pronomes retos de uma forma inadequada, né? E quando usam o pronome oblíquo, aí usam como para mim fazer, né? Para mim fazer. Eles não sabem a isso, colocação correta, isso. não. Quando tem que usar o tônico, o átono, né? Então tá tudo meio complicado. Aí, por exemplo, de vez em quando eu me pego assistindo, usando a legenda do português de Portugal. E parece ser mais interessante, não é? O pior, nessa professor, questão da colocação pronominal é bem melhor. Sim. o pior é que a gente está exportando isso, né? Sim, porque lá em Portugal, em países da África, eles pegam materiais produzidos aqui. Aí, quem conhece bem essas regras lá, olha para essas legendas e para essas traduções específicas. O pessoal do Brasil é burro. Eles estão sempre fugindo da regra. E o que eu digo? O inglês, quando você está assistindo, eles estão usando lá o pronome oblíquo deles, né? Eles não usam o he e o she. É o he e o he. E olha que eu sou ruim do inglês, viu? Mas essas coisas eu noto. E aqui em casa, pessoas começam a usar o pronome reto como pronome verbal e eu tenho que ficar todo tempo repreendendo.
Até na E, questão do inglês, os canais como BBC e, e Discovery só usam aquele posh, né, aquele inglês aquele Queen English, né? O inglês da uhum, rainha, uhum. já acho Mas, que para evitar isso. exatamente, exatamente. Mas quer dizer que eu não caio nesse erro, né? Eu, de vez em quando eu tô caindo, eu caio, aí na mesma hora da nota eu corrijo. Eu caio por espelhamento dos outros. Exatamente. Essa é a palavra correta, viu, gente? Espelhamento. Mas aqui no latim, nós temos a oportunidade de fazer esses concertos, né? Vamos melhorando o nosso português. Isso é que é bom. Deixa eu ver aqui. Eu acho esse parágrafo, assim, nessa lição, assim, a chave de ouro dessa lição, embora a lição não termine nesse parágrafo, né? Ela vai já terminar. Mas eu acho genial. Eu gosto muito desse método. Eu sou uma pessoa que eu sou, como se diz, suspeito para falar do Família Romana. Eu acho genial, genial mesmo. Cada em um parágrafo consegue fazer uma revisão aí de muita coisa. Vocabular, gramatical. Muito bom esse método. Deixa eu ver onde é que nós temos ainda. Vai até aqui, né? Nós temos uma. Nós só terminamos na próxima aula, na próxima semana. Talvez na segunda nós terminamos, já começamos o próximo capítulo. Tá? Agora eu vou, com 19h59, vamos dar o nosso intervalo aí, né? Posso tomar uma água, fazer um lanche rápido, ir ao banheiro. Tá? Professor, até o final do Ah, semestre, que vai ser 8 de julho, é isso? A é. gente, Em a 8 gente, de julho, em tá, 8 de julho é o nosso último momento. a gente chega até qual capítulo, professor, aqui? Acredito que nós vamos chegar. Nós estamos no 20º, né? Acredito que nós vamos terminar o 21 e comecemos o 22. E nós estamos bem, vamos dizer, bem encaminhados, tá? Estamos indo bem. No andar do É método. muito, muito conteúdo cumulativo aí para estudar. Isso que eu disse, é muito cumulativo. Mas eu disse a você, pelo menos aqui nas aulas, vão exercitando a pronúncia. Vi hoje gente já lendo, lendo bem e exercitando. A Pronúncia pronúncia eu aí, acho que é meu ponto fraco. pois a hora é agora. Este é o momento. Não tenha medo, não. Estamos aqui todos para aprender. O que não é para aprender é para aperfeiçoar. Então, vamos ao nosso intervalo, voltamos já. 10 minutinhos. Até já, gente.
Então, turma, vamos nós. Muito bem. Vamos continuar. Isso aqui. Todo mundo aí? Então, aí nós mudamos a página. Agora nós precisamos ter mais um pouquinho de atenção, porque vai dar uma complicadinha aqui. Tá? Mas não muito, tá bom? Então nós temos aqui Julia Egolaitor, quod pater meus nauta nones, et domi apud nos manere potest. Vocês estão aí? Estão calados? Ah, bem lembrado, ó. Esqueci de mandar para vocês. Só um momento. Mas, se vocês quiserem, eu dou um minutinho aí para que vocês assinem a lista de peças. Né? Ou melhor, digitem o nome de vocês lá. Se vocês quiserem que eu continue, vocês podem assinar depois, tá? Me digam aí se eu continuo ou não. Então, vamos lá. Então, aí nós temos aí, vamos só ver algumas coisinhas na nota lateral, tá? Nós temos aí o dome, que é locativo, né? Coloca aí em domo sul, ou seja, na sua casa. Nós temos aí o cras, tá? É uma palavra nova, eu acho que não falei, não vimos ainda essa palavra. Ele diz, cras, dia após hunc dien, ou seja, um dia após este dia, ou seja, amanhã, tá? Amanhã. Vou procurar aqui um negócio, só a título de curiosidade, conversar por conta dessa palavra, porque aí vocês posso ajudá-los a nunca mais esquecer, porque eu tinha dificuldade de lembrar dessa palavra. Aí eu fiz um exercíciozinho de associação que me ajudou a nunca mais esquecer. Isso eu acho que eu estou procurando. A Tem uma gente, imagem a gente em português tem um anteontem, né? Mas a gente não É tem um depois de amanhã, né? não temos. Estou procurando aqui, gente. Aqui no caso é o dia depois de hoje, né? Ou seja, o amanhã. Na lição. Agora deixa eu ver se eu acho aqui uma imagem para mostrar para vocês. A partir dessa imagem, eu
não esqueci mais. Deixa eu ver se eu acho. Deixa eu baixar. Vou colocar na tela para vocês essa imagem que eu vou mostrar. Que aparece essa palavrinha. Tá? E... Achei. Eu preciso abrir e projetar aí na tela. E a cachorrinha lá em cima, gente, está latindo. Espero que não incomode vocês. A Lula está pedindo para entrar no quarto. Oxe, cadê o resto da imagem? Só vê a metade. Peraí. Desculpe a demora, mas vale a pena. Pela imagem e pela história. Essa aqui. Aqui, se a resolução tá boa. Tá não. Vou mudar a resolução. Aí eu tenho dificuldade de achar. Ver se daqui. Bem não. Bem não. As imagens estão cortadas. Eu quero a imagem inteira. E tá parecendo cortada. Desligar. Então, lá de novo. E agora eu acho que ela abre. Então, deixa eu projetar na tela. Eu vou vestir lá aqui na tela, né? Então, gente, aí, vocês conhecem esse personagem, esse centurião romano? Eu vou arriscar, seria Sebastião? Ô, rapaz. Não, mas também Expedito. Sebastião era, né? Santo Expedito. Vejam aqui, o Expedito está segurando a cruz. Na cruz tem escrito Hodie, tá? Que é hoje. Tá? Aqui embaixo nós temos o Cras. Aqui tem um pássaro, só que esse pássaro está com a cabeça branca, mas esse pássaro aqui na história dele, da vida dele, é um corvo, tá? Aí tem escrito Cras. Santo Expedito, quando estava em processo de conversão ao cristianismo, né? Então ele se viu, em um determinado momento, ele viu, meio que se viu numa dúvida, tá? Por quê? Porque o hoje, essa é a história do santo, tá, gente? A conversão dele. A cruz pedia a ele a conversão hoje. Tá? E ele estava, é como se em um determinado momento, ele estava meditando sobre ser ou não ser, tornar-se ou não cristão. E enquanto ele pensava nisso, apareceu um corvo. Quando nós escutamos o som do corvo, nos filmes, aqui no Brasil nós não temos corvo, né? Mas no hemisfério norte, na África tem, mas sei que no hemisfério norte tem. E o som do corvo é muito parecido com um cras. Tá? O corvo fazia assim, ó. Cras, cras. E
o corvo, era como se o corvo dissesse para ele, o corvo era uma tentação. Enquanto a cruz pedia que ele se convertesse hoje, o corvo, o tentador, o objeto do maligno, mandava ele deixar para amanhã. Tá? Então, nós temos aqui o cras, indicando amanhã, e temos aqui a palavra rodia. Eu tinha dificuldade enorme para memorizar o cras, amanhã. Aí, um belo dia, eu estava mexendo, procurando alguma coisa sobre essa palavra, e eu achei mais Santo Expedito. Então, eu fiz a associação. E a história é muito interessante, né? A cruz, para o cristão, pede que você tome sua cruz e carregue hoje. Enquanto o tentador pede que você deixe para amanhã. Então, traz essa forma aqui, se lembrar de Santo Expedito, independente de você ser católico ou não, mas o exemplo de Santo Expedito faz com que você, nesse sentido, você memorize essa palavra. Eu nunca mais eu esqueci que o cras significa amanhã. Tá? Eu vou ver essa história para mostrar para vocês uma das estratégias minhas para memorizar determinadas palavras, porque tem umas palavras em latim que eu tenho muita dificuldade. Lembrar através de uma história, né? Através da história, de um personagem, né? É bom que quando você tiver alguma palavra que você tem dificuldade de Em memorizar... falar do corpo, professor. Hã? Em falar do corpo que o senhor mencionou aí, eu acho que o pássaro mais próximo que a gente tem do corvo é o anu, né? É o anum, aqui no Nordeste, né? É o anu, é a Exatamente. coisa mais parecida. Então, É mais parecido, preto, só que é menor e tem um canto um pouco diferente, mas sempre que eu vejo um anum, eu lembro do corvo. É bem parecido. eu também. A gralha é um tipo de corvo também. Não é? A gralha também. Ela faz parte da família do corvo. Será que é tão inteligente quanto, hein? Dizem que é. Só não fala, que nem o corvo, né? O corvo é capaz de falar. Imita, né? É. Imita. Inteligentíssimo. Isso. Quem sabe se o corvo não dizia cras mesmo, né? Parecendo Expedito. Professor, eu acho que o som é parecido realmente com o cras. Pois fala, viu, Tibério? Você procura na internet aí que você vai ver gente conversando com o corvo imitando, tal como um papagaio. E às vezes melhor que um papagaio. Eu acho até melhor, talvez até porque ele deve ter uma inteligência superior ao do papagaio. Uhum. Eu acho legal, muito legal. Quando eu vejo corvo, o pessoal postando vídeos de corvo, eles mexendo com o corvo e o corvo falando, imitando. Se bem que o papagaio papagaio que melhor imita os sons humanos é aquele papagaio cinza lá da Austrália. Ele é muito legal. Muito bem. Então, cras amanhã, né? É só porque ele coloca aqui, o dia após este dia, né? No caso, amanhã. Então, eu aposto que nunca mais vocês vão esquecer o que é cras. Pode esquecer tudo, mas não vão esquecer o que é o cras. Julius, né? Voltando agora. Vou mudar aqui, lá para o PDF, que é melhor de manipular. Então, Julius, qui cras, Roma, ibit. Aí o ibit aí, ó, é o verbo ira, tá? Só no futuro. Professor, eu acho que o senhor não traduziu a de cima, a não ser que eu perdi a tradução. Não, traduzi não. Eu pensei que é porque eu achava que vocês tinham traduzido para mim. Então vamos ver aqui. Eu estava falando dos vocabulários, né? As palavras e acabei me empolgando com o cras no Santo Expedito. Ego laitor quod pater meus nauta non est, et domi apud nos manere potest. Aqui o laito é o laitare, o alegrar-se, tá? Só que está na voz passiva. Tá? Pronto, essa aí é só... Acho que vocês já estão dominando bem. Eu me alegro porque meu pai não é marinheiro ou nauta e pode permanecer em casa junto a nós. Isso, exatamente.
Muito bom. Gente, eu vou aqui os papéis que eu venho falar. Exatamente, permanecer em casa junto a nós, né? O Pai e Maria. Esperto. Pronto, agora sim. Julius, alguém que ainda não exercitou a pronúncia para exercitar neste pequeno parágrafo? Iulius, qui cras Roma nibit, non semper inquit, mihi licet apud vos manere, Iulia. Necesse est mihi cras rursus a vobis discedere, nec vero in terras alienas ibo, ut nauta. Muito bem. Então, e agora? Vamos repartir aqui em partes, né? Pedacinhos. E vamos para a tradução. Primeiro até aqui, a metade. Iulius qui cras aí, né? Roman ibit, verbo ir, na terceira, no futuro. Non semper inquit mihi licet apud vos manere, Iulius. O licet é permitido, né? Lembra também? Como é que fica aí a tradução? Você arrisca, Luiz Antônio? Július, que amanhã irá a Roma, diz: nem sempre me é permitido ficar entre vós, Júlia. Muito bem. Junto de vós. Perfeito. Necesse est. Agora um pouquinho maior, não é? A parte um pouquinho. Oxi. Se apertar uma coisa, acontece outra. Necesse est. Mihi. Cras, ou cras de novo aí, para vocês memorizarem. Cursus a wobis discedere. Né, que o era em terras aliena, ibo, o final. Aqui o obis, né, ó, temos o os, e o obis é o ablativo de os. Já tem a preposição aqui à frente. Necesses mihi cras russus a obis discedere. Né, que o era em terras alienas, ibo, o final. Alguém pode traduzir? E aí, turma? O que é necessário? É necessário a mim novamente, amanhã novamente deixar-vos. Professor, não entendi o NEC aí. Na verdade, irei a outras terras como o nauta, como viajante. Mas eu não entendi o Em NEC. verdade, é porque o NEC você tem que entender que o NEC em português, você tanto pode traduzir como nem como não, tá? Guarde bem isso. O NEC pode ser o nem e pode ser não, tá? Ele tem esse valor de negação. Então, NEC o ero, nem verdadeiramente ou verdadeiramente não irei para terras estranhas, como o Ariel, tá bom? Ok. Lembre, guarda bem isso. O NEC tanto pode ser nem, como pode ser não. Os dois podem ter esse valor de negação. Tá certo, turma? Muito bem, gente. 8h20. Deixa eu ver como é que ficou aqui para a segunda-feira. Segunda-feira nós terminamos antes do intervalo. O capítulo já, depois do intervalo, nós já começamos um novo capítulo. Aí nós temos, acredito que
dê para nós chegarmos até o capítulo 22, concluirmos o 22, tá? Isso é muito bom. Bom mesmo. Estamos dando bem, progredindo bem. Tá bom? Então, gente, boa noite. Tenham todos uma boa noite. Boa noite, Juan. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa Bem, noite, pessoal. Jonathan, Miquéias, deixa eu ver quem mais chegou aí. Boa noite, Oi, professor. Magno, Maria Boa noite, Laura. professor. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Até segunda. Boa noite, Felipe. Até segunda. Boa noite, Ana. Até mais, gente.